Bom, com relação à Petrobras e as multinacionais, você vê, para todo lado que a gente olha na nossa sociedade, qualquer assunto que você conhece um pouquinho mais, você olha como que é o senso comum. O senso comum é falso. A opinião pública geral, sobre qualquer determinado assunto que você conheça um pouquinho mais, você vê como que essa ignorância é construída. Nós percebemos a ignorância que é construída naquelas áreas que a gente tem domínio. Outras áreas que a gente não tem domínio, certamente outros que têm domínio, e não são canalhas, percebem como a opinião pública é manipulada, como o senso comum é construído, como os interesses do sistema financeiro internacional é defendido de uma forma da construção das opiniões das pessoas. Então, no caso da Petrobras, essa construção da ignorância, ela se exacerbou violentamente a partir das revelações da Lava Jato, a partir de 2014. Então, se construiu ali um mito da Petrobras quebrada. Agora, a Petrobras, com reservas sempre acima de 20 bilhões de dólares, com geração de caixa sempre da ordem de 25 bilhões de dólares por ano, com índice de liquidez corrente, que eu também não conhecia essas coisas, mas depois que eu virei presidente da EPET e comecei a... Eu sempre tive também uma queda pela economia, né? Porque a economia é um troço tão importante que eu sempre falei, a gente não deve deixar a cargo só dos economistas. Repetiu o que alguém já disse. Alguém disse isso e é correto. Primeiro, que não existe economia sem política. E segundo, que a economia é tão importante que não pode ser deixada a cargo só dos economistas. Então, quando você diz que uma empresa está quebrada, insolvente, próximo de alguma situação assim, de não cumprimento com dívida, etc. e tal, você tem que olhar o caixa da empresa, pô. Como é que uma empresa com 20 bilhões de caixa, 25 bilhões de dólares de caixa, pode estar próximo da insolvência? Ou então você olha lá um índice, índice de liquidez corrente, que é um índicezinho que mede, dá um alerta sobre essa capacidade de pagamento dos compromissos, especialmente no curto prazo. O índice de liquidez corrente da Petrobras sempre foi acima de 1,5. Nunca esteve próximo de precisar de socorro de Caixa da União. Quem sempre deu socorro ao Caixa da União foi a Petrobras, pô. Que negócio é esse? Aí, com a revelação da Lava Jato, com a corrupção que tinha destruído a Petrobras, com aqueles dutos cuspindo dinheiro na tela da Globo todo dia, toda hora, todo momento, né? Até hoje, aqueles dutos lá cuspindo dólar. Naquilo. Então, naquela situação, você pode repetir essa mentira, repete essa mentira, repete. Aí, até os funcionários da Petrobras estavam achando que não ia ter salário no mês que vem, pô. Tinha gente lá nervosa, meu Deus, meu salário no mês que vem, será que vem, será que não tem? Agora, é uma mentira. A situação financeira da Petrobras, mesmo no auge da crise, era uma situação que era muito melhor do que a das multinacionais, pô. Em termos de reserva, em termos de índice de liquidez corrente. Teve um problema lá com as consultorias internacionais, consultorias independentes. É independente? É legal isso. Consultoria independente, Banco Central independente. Agora também tem um conselheiro da Petrobras independente, conselheiro de administração independente. Independente. Legal, era. Independente de quem? Independente da vontade da maioria, independente da democracia, independente da maioria, dependente do sistema financeiro internacional, dependente da banca, né? É isso que eles são. Bom, aí... Eu até me perdi agora porque eu estava falando isso. Mas, Ah, sim. Então... Ah, sim. Teve um momento de crise conjuntural que não tinha nada a ver com quebra, com incumprimento, com dependente de recurso do governo, etc. Foi um momento, quando foi revelada a Lava Jato, essas consultorias independentes, que vinham aprovando todos os balanços da Petrobras sem ressalvas, elas se viram numa situação complicada, porque a Petrobras estava sendo roubada. Estava sendo revelado lá aqueles bilhões lá que estavam sendo roubados, etc. e tal, o cartel das empreiteiras. O que a consultoria ia falar? Ela estava aprovando todos os balanços sem ressalva. Aí ela botou o pé no freio. Podia sofrer ações multimilionárias, podia ter que arcar com indenizações a acionistas, etc. e tal. Coisa que não é novidade da história dessas consultorias, né? Basta dar um Google aí nessas consultorias que você vai ver a quantidade de casos que eles estão enrolados aí pelo mundo.
Bom, mas aí o que ele fez? Então, olha, não vou assinar o balanço. Não assino o balanço. Exigiu uma coisa inédita. Botou a direção da Petrobras contra a parede. Olha só, tem que medir a corrupção, tem que botar a corrupção no balanço. Mas as investigações estão acontecendo, a gente não sabe ainda, foi revelado isso, não foi revelado aquilo, como é que eu vou botar no balanço o resultado da corrupção? Está aparecendo agora. Aí falando assim, olha só, vocês vão fazer impairment. Impairment é também outra, isso eu também não sabia nada disso antigamente, né? Impairment. Reavaliação dos ativos. Você pega quanto aquele ativo vai gerar no futuro, estabelece umas premissas financeiras. Claro que nenhuma delas vai bater na realidade, mas você estabelece as premissas, diz que no futuro vai gerar aquele caixa, traz a valor presente, você fala que aquele ativo vale tanto. Mas fazer impairment para medir corrupção, inédito, coisa inédita no mundo. E era uma coisa da ordem de 80 bilhões que se queria que fizesse impairment, reavaliasse todos os ativos da Petrobras, definisse as premissas lá na Bacia das Almas, mas era essa faca no pescoço. Aí ficou aquela situação que o balanço não era assinado, não era auditado, e uma empresa que tem ações negociadas em bolsa, que não tem o seu balanço assinado, ela tem uma série de restrições, dificuldades de colocar papel bônus no mercado, etc. Uma dificuldade conjuntural, até conseguir sanar essa situação. Eles colocaram a faca no pescoço para defender os seus interesses, apareceu ali essa contradição de interesses entre a Petrobras e as consultorias internacionais. É uma contradição de interesses que tem a ver com a soberania, porque um país soberano ele não contrata empresas de consultoria internacional para auditar seus balanços. Um país soberano não coloca as ações da sua principal empresa na Bolsa de Nova York, como Fernando Henrique colocou, e como Lula e Dilma mantiveram, porque poderiam ter recomprado. Um país que é soberano não permite que isso aconteça. Um país que é soberano não contrata, por exemplo, empresas de segurança da tecnologia da informação americanas para poder garantir a segurança dos seus dados. Foi assim? O Wikileaks não... Depois de revelou pressão, uma das primeiras coisas que aconteceu, reativou a quarta frota, rapidinho, isso é rápido. Depois mobilizou toda a inteligência para poder buscar as informações da Petrobras. Também, só roubar informação através das redes e da nuvem, dos servidores, também não é interessante. Às vezes, roubar fisicamente também é bom. Eles roubaram HDs e notebooks, que estavam lá logo no início dos dados sísmicos lá da Bacia de Santos, tá certo? Então, eles também são bons nessa parte assim mais física da coisa, né?